Bom dia. Ele já me apresentou aí, eu trabalho na Tempest, sou de Recife, e eu vou falar sobre AWS Security Mobile Application, como está o título da palestra. O primeiro slide tem só um texto motivação, que é o que me levou a querer falar sobre isso. Veio de uma experiência que eu tive em testes de aplicações mobile, numa grande empresa. Alguém aqui faz pentest ou não sabe como funciona o trabalho? Tá. A gente recebe uma aplicação e é dado um determinado tempo para você fazer testes na aplicação. Então, essa minha palestra, eu vou falar como foi essa experiência. Tá? Então, a aplicação mobile foram 2 semanas. Eu recebi uma aplicação mobile, tinha 2 semanas para testar. Geralmente, no primeiro dia de testes, a gente já consegue validar várias coisas e encontrar algumas vulnerabilidades. Só que esse caso em específico foi totalmente diferente do que a gente vinha conhecendo, que eu achei interessante de falar sobre essa experiência. E o que foi isso? Eu recebi 2 semanas e fiz esse teste, essa aplicação, e as requisições não vinham como normalmente vinham. Um dos parâmetros, num proxy, por exemplo, num burp, eu consigo ver os parâmetros. Roda o primeiro vídeo aí, por favor. Quem nunca fez um teste em segurança em aplicações mobile, é bem simples para você ver quais são as requisições que o seu celular está fazendo. Você vai lá nas configurações de Wi-Fi e configura um proxy que é para passar pela sua máquina. Tá? Então, aí no Burp, é uma ferramenta de proxy, eu fui lá e setei um IP, que é o IP que estava na rede, e qual era a porta. Essa parte aí eu fiz para redirecionar todas as requisições para localhost 9001, que é onde eu tinha um server que eu construí para mostrar esse POC. Tá? Então, pode rolar o vídeo aí. Eu fiz a configuração. E fui interceptar as requisições. Pausa, por favor. Tá. Eu não coloquei a imagem aí do celular clicando. Essa aplicação que eu construí, só para mostrar para vocês, só tem um login e uma senha. Um campo login e senha, e quando você loga, se você dá as informações corretas, você recebe o saldo. É simplesmente isso. Não consegui mostrar aí, porque eu estava rodando o Burp, outra aplicação em Java e um servidor em Java. Então, minha máquina não aguentou gravar um vídeo com tudo isso e ainda levantar o Genymotion para mostrar a aplicação. Mas é simplesmente um login e senha. Tá? Então, essa requisição aí está um pouco pequeno, mas eu falo para vocês qual é o dado que está ali. É um HTTP, uma requisição HTTP, um post, e ali tem params, método, versão. Ele está passando isso para o servidor. Certo? Então, isso é o que é o normal. A gente intercepta as requisições feitas no celular. Claro, eu omiti algumas coisas, porque senão ficaria muito extenso. Essa requisição está acontecendo em HTTP, não HTTPS. Se tivesse em HTTPS e o celular estivesse pinando o certificado do servidor, seria necessário fazer um unpinning disso, dando um bypass utilizando alguma ferramenta, como um Inspackage, por exemplo, que faz esse tipo de coisa. Mas não vem ao caso aqui. Eu só coloquei em HTTP para ser mais simples, para mostrar o que é o AWS Security. Tá. E aí é uma requisição normal, pode rodar o vídeo. Eu vou pegar essa requisição e vou mandar lá para o repeater, para vocês verem o request e o response. O repeater no Burp posso repetir várias vezes a requisição. Tá? Então, mandei a versão, ele me mandou um response dizendo que a versão é 1.0. Isso é o normal de testar aplicações. Eu coloquei uma aspa simples, ele retornou um OK. Se eu sair mudando, ele não fazia nada. Então, só para mostrar que a requisição, que isso é o normal quando se testa aplicações mobile. Tá? Agora, nesse teste, a gente começou o teste, e quando fez a primeira requisição, aconteceu isso com a gente, que eu vou mostrar agora. Pausa aí, por favor. Agora,
Eu fui lá no login e senha, coloquei ASD, escrevi só para fazer a requisição, e o dado ASD não foi na requisição, foi esse dado aí, que tem o primeiro é o método, depois tem um hash, tem login, tem senha. Tá, e também está utilizando o SOAP, aí, um XML, para fazer as requisições. Os dados não estão vindo conforme eu escrevi no mobile, certo? Então, pode rolar o vídeo. Eu vou mandar para o repeater essa requisição. E aí, login inválido. Tá, agora deixa eu ver esse dado. Vamos mudar algum valor aí, por exemplo. Apaguei um dado desse, e ele retornou uma mensagem lá, ok, provavelmente deu erro no servidor. O que é que eu vou fazer agora? Pausa aí, por favor. Esse dado, por ter igual no final, já está com cara de ser um base 64. Já está fazendo o padding lá, colocando igual. Então, eu vou pegar essa informação e vou decodar, porque vai que ele tenha só encodado a minha informação em base 64. Então, eu vou fazer isso. Rola o vídeo, por favor. Aí eu peguei a informação e coloquei. Pausa, por favor. Eu vou decodar em base 64, já estava presetado, e ele entregou um dado ali que não foi o meu ASD, que eu escrevi no mobile. Então, isso já me fez pensar que ele está cifrando o dado para mandar para o servidor. Tá. Só que eu tenho aqui uma aplicação, instalei no meu celular, vou interceptar as requisições, e quando eu intercepto a requisição, eu vejo esse tipo de requisição, esse tipo de dado indo para o servidor. Como é que eu vou saber qual cifra ele está utilizando, qual a chave que ele está utilizando, certo? Então, para esse teste, foi mais complicado, não foi o normal, de já ver os parâmetros e já ir mudando, já ir procurando vulnerabilidades na API que ele utiliza. Eu primeiro precisei entender como era a conversa entre o cliente e o servidor. Então, peguei a APK, fiz engenharia reversa, o código estava ofuscado. Beleza, mas mesmo ofuscado, fui lá e tentar entender. Comecei a ler o código, mudar nome de variável quando eu encontrava alguma coisa. Tá, isso aqui parece ser a chave, então vou chamar essa variável de chave. E fui caminhando e fui entendendo esse passo, que eu também não coloquei no vídeo, senão ficaria muito extenso. Mas para você pegar uma APK e transformar num JA e ler o código, tem N ferramentas. Se você pesquisar essa string no Google, você vai encontrar. Tá? Então, fui lendo o código, opa, entendi. Ele faz o seguinte, o que essa aplicação em específico está fazendo? Ele faz uma primeira requisição, quando a aplicação inicia, faz uma requisição para o servidor pedindo uma chave pública. O servidor envia a chave pública. O mobile, ele gera uma chave e cifra com essa chave pública. Manda para o servidor. Como o servidor tem a chave privada, vai conseguir decifrar. Ou seja, agora o mobile e o server sabem qual é a chave. Certo? Um exemplo, por exemplo, seria 123. A minha chave é 123. Então, 123, cifrei com a chave pública, mandei para o servidor decifrou com a chave privada, então ele sabe que é 123. A partir de agora, nós dois vamos conversar, o cliente e o servidor, vamos conversar utilizando a chave 123. Certo? Beleza. Consegui entender isso. Só que a chave, ela não ficava no... esqueci o nome agora do Android. Esqueci. Não sei se é Content Provider, não me lembro. Mas ele estava ficando na memória do Android. Então, eu tive que fazer o quê? Sempre que a aplicação iniciava e fazia todo esse processo e gerava a chave, eu precisava dumpar a memória do celular e procurar um cara chamado key, por exemplo, para encontrar qual era a chave daquele momento, daquela conversa. Porque sempre que tinha uma nova conexão, a chave pública que era enviada era uma totalmente diferente, certo? E a chave que gerava também era totalmente diferente. Então, toda vez, quando iniciava a aplicação, eu tinha que fazer um dump de memória e verificar qual era a chave. Beleza. Só que, pegando toda essa estrutura, como tá descrito, peguei e pesquisei no Google para saber o que era isso, o que é que eles estavam fazendo. Aí eu descobri que é o WS Security. Web Service Security, isso foi desenvolvido em 2006, quer dizer, 2002, foram tendo algumas alterações, até 2006 foi feita pela Oasis, que é para garantir integridade e confidencialidade. É para isso, o WS Security. Aí,
eu até pesquisei qual o motivo de ter feito isso. Tipo, já existe TLS 1.2 e é bem estruturado. É uma coisa já bem certeira, digamos assim. Mas, assim, no tempo, como muitos servidores ainda utilizavam SSL e ainda hoje utiliza, eu acredito que fizeram isso com medo de alguma má configuração, de um admin no servidor, etc. Então, eu achei que teria sido isso, mas não tenho certeza. Certo, mas independente disso, esse cara, ele foi desenvolvido para isso, para garantir integridade e confidencialidade. Então, alguém no meio, mesmo que consiga quebrar o SSL lá, quer dizer, o SSL já quebra, ou um cara aceitou o certificado no HTTPS, ou não está fazendo PIN no certificado no Android, eu vou conseguir ver as requisições. Mas, mesmo assim, eu não vou conseguir ver quais são os dados, porque eu estou cifrando novamente. Tá? Então, seguindo o princípio de segurança, que é segurança em profundidade, em várias camadas, e isso é uma coisa boa. Estou cifrando de novo, se alguém pegar, ainda vai ter que ter mais trabalho para descobrir qual é o dado. Certo? Mas esse cara fez alguma coisa por tabela que é dificultar muito para testar. Nenhuma ferramenta que existe, como o Burp, por exemplo, eu não vou conseguir alterar os dados para ver como é que o servidor vai responder a partir daquilo. E sendo um mobile, fica mais complicado porque eu não consigo alterar os dados como eu consigo em JavaScript, por exemplo, em HTML. Eu vou lá no inspec e vou mudando os dados. Mesmo se ele tiver um JavaScript validando tudo, eu vou lá no inspec e mudo os valores. O Android não é tão fácil de fazer isso, certo? Então, você tem que meio que construir um cliente. Roda o vídeo aí, por favor. Tá, seguindo aquele fluxo lá, fiz base 64. Aí o dado não era nada. Pausa aí, por favor. Era cifrado, na verdade, o dado. Volta aí um pouco. Pausa aí, por favor. Pronto. Seguinte. Ali em cima, aí eu fiz essa ferramenta no meio do teste, tá? Lembrando, 2 semanas, aí eu percebi que fazia tudo isso. Então, eu vou fazer uma ferramenta para poder testar, senão eu não vou conseguir. Como é que eu vou alterar os dados? Eu preciso ter alguma coisa. Então, primeiramente, eu comecei fazendo uma extensão do Burp, que o Burp tem uma API lá que você pode fazer isso. Só que, para o que eu estava querendo, estava ficando um pouco complicado e eu tinha pouco tempo. Então, eu pensei, vou fazer alguma coisa que seja... Vai ser um pouco... A usabilidade vai ser ruim, mas eu vou conseguir, pelo menos, testar. Certo? Então, eu fiz essa ferramenta, que é o primeiro input ali é o da chave, que aí aqui, essa chave, eu já peguei fazendo lá no ADB, shell, acho que dump, sys, uma coisa do tipo, e peguei essa chave. Então, já coloquei ali, que foi nessa conversa. Certo? E, como é tudo XML, eu desenvolvi essa ferramenta para só funcionar com XML. Então, eu peguei um dado qualquer ali da requisição, o login, por exemplo, e vou colocar dentro de um parâmetro XML. Então, roda aí o vídeo, por favor. Coloquei o dado, fechei e pedi para decriptar. Pausa o vídeo. Play e pausa. Só para ele sair o dado ali. Pausa agora. Então, o dado é a SD, que estava naquele parâmetro login, certo? Pode rodar o vídeo. Que foi o que eu digitei lá no celular. Aí agora eu pedi para encriptar, porque eu fiz a ferramenta para decriptar e encriptar, porque eu preciso mudar esse dado. Tá, peguei e colei ali. Pausa o vídeo, por favor. Erro na geração do hash. Eu mudei o dado, encriptei, mas agora ele me mostrou uma outra mensagem, que é erro na geração do hash. Isso tudo foi um fluxo. A gente foi tentativa e erro, e quando conseguiu encriptar e colocar um dado, ainda percebeu esse outro problema, que é o quê? Os dados gerados pelo mobile, ele gera um hash a partir desses dados. Então, se eu mudar qualquer dado e não mudar o hash, o servidor não vai aceitar. Certo? Então, deu erro ali na questão do hash, que o hash está ali. Dá play, por favor. Acho que eu vou mostrar com o mouse. Dizendo que deu uma mensagem dando erro na geração do hash.
que eu mudei esse dado login, aconteceu isso, e o hash é esse, certo? Só que, aí, no momento de tentativa e erro, percebi que tinha esse problema. O que eu fiz? Fiz com que, no momento de encriptar, gerasse um hash também. Pausa, por favor. Peguei todos aqueles parâmetros ali, e onde tem method, o método é login, decriptado. O hash não decripta, porque vem desse mesmo jeito. O login foi decriptado JOTS, e a senha que eu tinha escrito, ASD, que eu fui no celular e escrevi ASD. Roda aí o vídeo, por favor. Agora eu vou chegar na senha, porque eu sei que o usuário JOTS existe, eu criei lá, e vou colocar 1, 2, 3. Vou encriptar, o hash lá em cima mudou. Eu fiz com que a ferramenta mudasse o hash também. Gerasse o hash a partir de como ele gera. Peguei esses dados e coloquei na requisição e fiz o request. Agora disse, pausa o vídeo, por favor. Agora disse login inválido. Então, não deu mais o erro do hash. Agora eu consegui mudar um valor. Eu não estou utilizando pelo mobile, estou utilizando por uma outra ferramenta que eu gerei um cliente exatamente como o mobile é. Certo? Aí eu falei que eu estou gerando o hash do mesmo modo que o cliente está gerando. Por que eu disse isso? Porque ele pegava em ordem alfabética dos parâmetros. Ou seja, ali tem método, login e senha. Então, ele ia colocar em ordem alfabética esses 3 parâmetros, ia concatenar esses valores cifrados, ia gerar um hash a partir disso. Então, eu precisaria fazer a ferramenta que fizesse do mesmo jeito, senão, quando chegasse no servidor, ia dar errado. Se ele fizesse ao contrário, de ordem alfabética da última letra para a primeira, essa minha ferramenta não ia funcionar mais. Pode dar play aí. Agora eu vou colocar a senha certa, que é 123, 123. Vou encriptar. Vou pegar os dados, colocar na requisição. Deu um token ali para mim agora. Então, consegui logar na aplicação sem utilizar o mobile, por exemplo. Porque agora eu construí um cliente exatamente como o mobile. Certo? Acho que acabou o vídeo. Tá. Aí, o que eu achei interessante nisso a gente estava, acho que o terceiro dia a gente já tinha construído essa ferramenta, já estava conseguindo mudar os dados e agora está funcionando. A gente já conseguiu mudar os dados e começar a testar, certo? Só que aí no meio disso a gente já foi encontrando algumas vulnerabilidades muito altas na aplicação. E a gente ia lançando sistemas. Esse projeto era dentro do cliente. Alguns projetos acontecem fora, você pela internet, e alguns projetos acontecem dentro do cliente, porque ele não quer que a aplicação dele saia naquele momento. Enfim, tem várias coisas. Então, foi dentro do cliente. Então, no momento que a gente encontrando alguma vulnerabilidade, a gente lançava, e os programadores já iam recebendo para corrigir, porque eles tinham um timeline lá bem preso e tinha que terminar rápido. Tá, aí aconteceu uma coisa engraçada que, quando a gente começou a lançar essas vulnerabilidades altas, chegaram, que era iPhone, Android e o Windows Phone. Tinha um programador para cada plataforma, veio os 3, porque a gente lançou vulnerabilidade nos 3, e algumas altas. Então, eles chegaram para a gente, meio triste, e perguntaram, poxa, então, esse trabalho todo que a gente teve não adiantou de nada. Aí eu, como assim não adiantou de nada? Porque vocês conseguiram mudar os dados. Aí eu disse, não, espera aí. Vocês acham que isso que vocês fizeram vai fazer com que eu não consiga mudar um dado? Na cabeça dele era isso. Aquilo que eles estavam fazendo era para isso, era para não conseguir mudar os dados. Então, lá no servidor, ele não ia ter que se preocupar com muita coisa, porque o dado ia exatamente como o cliente estava entregando. A gente disse, veja, esse cara, AWS Security, garante integridade e confidencialidade. É o transporte. Mas o dado no cliente, eu posso mandar qualquer dado para o servidor.
certo? Então, essa foi a grande questão desse projeto também, porque na cabeça dos programadores estava isso. Não foi eles que pensaram em utilizar o WS Security, foi algum arquiteto que desenvolveu e inseriu isso, certo? Na cabeça do arquiteto, deveria ou não estar com isso, dizendo, beleza, a gente vai cifrar de novo para, se alguém conseguir pegar a nossa chave privada, alguma coisa do tipo, a gente tem que ter um segundo passo aí de cifra. Então, isso pode ser na cabeça dele. Mas no programador, quando chegou para ele fazer, ele achou que era isso. Por quê? Porque quando ele foi nos seus testes, toda vez quando ele queria mudar um parâmetro, ele ia lá e criava uma variável e executava. Aí ele achava que só se eu tivesse o código para estar mudando esse dado. Certo? Roda o segundo vídeo aí, por favor. Pronto, como eu disse, tem um login e uma senha nessa aplicação que eu fiz, e no final ele mostra um saldo. É só isso. E deu muito trabalho de fazer, porque todo esse fluxo de chave, de cifrar, de decifrar, é muito complicado de programar. Aí a primeira requisição era o login, eu mandei, digitei lá o login certo, e ele mandou o segundo. Que é o segundo era para dizer o saldo. Vou pegar essa mesma requisição e vou mandar para o servidor. Tá aí, ele mandou, eu tenho um saldo aí, eu vou pegar esse dado, vou decriptar para ver qual é o saldo que esse cara tem. Aí tem ali 1000 de saldo, certo? Aí a partir da ferramenta e também para os programadores que estavam pensando errado, eu vou pegar essa requisição e veja que ali tem um campo chamado ID1. Isso é o primeiro usuário. Então eu vou colocar ID2. Vou pegar um segundo usuário para ver se eu consigo ler o saldo do segundo usuário, que seria uma escalação horizontal, uma vulnerabilidade. Então, vou pegar essa requisição e vou testar. Testei, veio o saldo. Vamos ver qual é o saldo desse segundo cara. Tá, eu mostrei um dado que não é tão sensível, pelo menos nesse cenário, mas poderia ser N coisas. Só mostrei, coloquei só para evidenciar. Tá? Agora, eu vou testar uma outra vulnerabilidade. Eu vou testar um SQL injection, por exemplo. Coloquei uma aspa simples. Aí, deu um erro. Coloquei uma aspa simples, deu erro. Então, tem ali, select t0.id, c0.create e tal. Tem toda a consulta ali. Então, está vulnerável. Quer dizer, né, vou evidenciar agora para mostrar que está realmente vulnerável a SQL injection. Vou colocar em end1 igual a 1 e vou encriptar. Vou pegar os parâmetros, colocar na requisição. Retornou o saldo. Beleza, agora eu vou fazer se end1 igual a 2. Se não retornar nada, é porque está vulnerável. Eu consigo pelo menos um boolean based aí. Eu tentei erro based, mas o framework que eu estava usando não deixou não. Então eu fiz de alguma forma de evidenciar. O valor ali deu null, então essa aplicação está vulnerável ao SQL injection. Aí qual é o grande problema agora? Você encontrou o SQL injection boolean based. Para você dumpar os dados dessa aplicação, o SQL map vai funcionar? Não vai. Porque ele não vai, os parâmetros que ele mandar não vai ser entendido pelo servidor. Então eu preciso fazer um proxy para que todas as requisições do SQL map passem por esse proxy que vai alterar esses dados, vai criar o hash lá, vai mandar para o servidor. O response ele vai decriptar e mandar para o SQL map decifrado. Senão, o SQL map não vai funcionar. O intruder, por exemplo, para ir ali, eu tinha uma escalação horizontal, para eu ir pegando vários IDs, vai funcionar? Não, preciso fazer uma extensão no burp ou até utilizar esse mesmo proxy aí para ficar fazendo essas alterações, certo? Então,
eu falei sobre o arquiteto, que pode ter pensado que era para integridade e confidencialidade. Os programadores pensou que não, que era para mudar os dados. Só que aconteceu uma coisa por tabela, que eu já falei, que ficou complicado para testar. Isso foram 2 semanas de teste. 3, 4 dias foi para desenvolver essa ferramenta e funcionar em todos os cenários, até a gente entender como funcionava tudo. A partir disso, a gente começou a realmente testar a aplicação, mandar parâmetros e alterar para ver se encontrar algumas vulnerabilidades, certo? Aí, com a conclusão que eu cheguei e as pessoas que participaram comigo nesse projeto chegou também. A gente tem que melhorar e entender código. Você não é programador, veio de admin, está trabalhando como pentest, aprenda a programar. Esses casos vão acontecer, certo? Isso eu acho que muita gente já deve ter lhe dito. A gente tem que melhorar como desofuscar o código, porque muita gente está ofuscando, certo? Então, a gente tem que criar ferramentas para que ajude nisso, porque esses casos vão acontecer. Eu vou dizer alguns outros casos que já aconteceram comigo. Esse projeto faz 6 meses, eu acho, esse do AWS Security. A gente tem que melhorar em programar, porque eu já tenho eu acho uns 4 anos de experiência como desenvolvedor. Os outros caras que estavam comigo sabem programar, mas nunca foram desenvolvedores para desenvolver aplicações. Então, eu desenvolvi isso comparado a eles muito rápido. Se eles iam demorar muito para desenvolver. E a gente só tinha 2 semanas, certo? E entender o objetivo das coisas, certo? Aí, nesse entender o objetivo das coisas, por exemplo, o teclado virtual em banco geralmente tem. Você não digita a sua senha, você clica. Então, qual o objetivo daquilo? O programador que está fazendo, eu já cheguei para e lancei a vulnerabilidade dizendo que tinha possibilidade de força bruta automatizada. Aí ele, não, como é que você pode fazer isso? Não tem nenhum caption, o computador pode entender como é o seu cliente e fazer. Aí eu fui e fiz. Esse caso em específico, como é que ele estava fazendo? Ele sempre mandava aleatoriamente os números de 0 a 9, aí 1, 2, 3, 4, e transformar tudo isso num array, pegava os 2 primeiros valores e colocava um ou outro. Aí os próximos 2 valores, um ou outro. E a partir disso, ele cifrava lá com o valor que sempre estava no client. Então, eu posso fazer uma aplicaçãozinha, um código, um script que faça essa mesma coisa. Até eu, geralmente, quando encontro isso, eu utilizo Node.js, porque eu não preciso nem programar. Eu pego o código JavaScript dele, colo no Node.js, faço umas pequenas alterações, coloco um for para fazer automatização e boto uma word list e pronto. Já consigo fazer força bruta naquele teclado, certo? Então, é importante entender o objetivo das coisas. Um projeto que eu estava há 1 semana atrás, ou seja, sexta passada, finalizei ele, foi muito mais complicado do que esse para testar. E também 2 semanas de teste para essa aplicação. Ela não era mobile, era web, e a aplicação, ou seja, é um JavaScript, ele não tinha get, o único get que tinha era no barra. O resto da aplicação fazia requisições post. Tinha lá para eu ver um cliente, a edição do cliente. Eu não conseguia pegar aquela URL e mandar para alguém chegar naquela página. Eu tinha que mandar para alguém, o ID do cara é esse. Então, pesquisa aí e encontra esse cara. Não tem isso na aplicação. E tem outra coisa também que eles fizeram que é difícil. Acho que ficou muito pesado a aplicação. O JavaScript era gigantesco, tinha 100 mil, 200 mil linhas. E ele fazia o quê? Ele criava uma transação para as pesquisas que você estava fazendo. Por exemplo, eu vou buscar agora todos os clientes. Ele me entrega 10 clientes. Coloca lá os 10 clientes. Eu clico no primeiro cliente. Ele faz uma requisição post mandando o ID, não do cliente, que geralmente é o que acontece. Ele manda o ID do cliente. Nesse caso, ele mandava o ID da linha. Se eu cliquei na primeira, então ele passava o valor 1, certo? Ou seja, desse modo, eu não consigo nem tentar uma escalação horizontal, porque ele está passando pela linha que foi pesquisada, certo? Depois disso, feita a requisição, ele vai para um segundo post, que no response traz alguns dados. 0, e na verdade ele nem usava JSON, ele usava acento agudo para separar os dados, certo? No response era acento agudo. Então, para você extrair dados dali também ficou um pouco complicado, porque provavelmente lá do lado do cliente ele deveria ter
já bem definido os lugares que ia estar os dados. E pegou a primeira linha, ele mandou esses dados, 1, 2, tal, e no cliente ele fazia alguns cálculos que era a próxima requisição. Ele tinha outra requisição que pegava novos dados e gerava uma nova URL e, finalmente, me entregava o dado do cliente. Então, eram uns 4 posts para ele entregar o dado do cliente. Eu pegava o último post e tentava repeti-lo. Não entregava mais o dado do cliente. Eu peguei o penúltimo e o último, executei. Ele não entregava o dado do cliente. Peguei o terceiro, o antepenúltimo, penúltimo e o último, ele também não entregou. Fiz todo o fluxo, não funcionou. Aí fui entender o que é que estava acontecendo, o que é que o JavaScript estava fazendo. O que é que ele fazia? Na primeira requisição, gerava um cálculo, então a URL era baseada no que vinha nesse primeiro response. A próxima URL também. Então, o meu burp não ia funcionar para eu fazer um repeater, por exemplo. Eu precisaria criar uma extensão que fizesse a mesma coisa que o cliente estava fazendo para que, finalmente, eu conseguisse reproduzir algumas coisas. Certo? Então, isso foi bem complicado de fazer, principalmente em 2 semanas, e também por ser 100.000 a 200.000 linhas de código em JavaScript e ofuscado. Então, dá bastante trabalho para testar coisas do tipo. Certo? Então, entender o objetivo das coisas é uma coisa também que você, se é programador, deve se perguntar por que eu estou fazendo isso. Ou se um cliente, se você é pentest, ele está fazendo, ele pode estar achando que isso funciona para alguma outra coisa e não é. Tá? Então, eu acho que é isso. Bom, se eventualmente alguém tiver dúvida, pode contatar o Jodson, ele vai estar por aí. Uma salva de palmas para ele. Obrigado.